A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você e na sua casa. Neste dia, mais uma vez, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, Paraíba. E quero convidar você que a partir deste momento esteja aqui junto conosco nessa revista de adultos, aonde estamos iniciando a nossa primeira lição, que é o título deste trimestre, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, fique conosco e nos acompanhe nesse estudo. E aqui o nosso superintendente, nosso irmão José Gonçalves, e o segundo superintendente, o nosso irmão presbítero Berualdo Gomes, e aqui quem vos fala, o pastor Nilvan Silvano. E a paz do Senhor, irmão José. A paz do Senhor. Estamos dando início a mais um trimestre de uma lição muito boa, que vem falando, glória a Jesus, sobre a igreja eleita. Glória a Deus. E nessa primeira lição, vamos estudar a lição número 1, que tem títulos Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo dessa lição diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Vamos também dar a oportunidade de proceder com a leitura bíblica em classe. Nessa leitura ela está em Efésios capítulo 1, versículos do 1 ao 2 e Atos capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Também você pode estar acompanhando conosco na sua casa. Glória a Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz: o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo que crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, nessa lição, temos como um texto base específico, a carta aos Efésios. E, glória a Jesus, vamos aqui dar continuidade, aqui vamos vendo aqui a introdução e o primeiro tópico. Nessa lição ela tem como objetivo, glória a Jesus, apresentar a autoria da epístola. Ela tem como um objetivo, um segundo objetivo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro objetivo, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Isso aqui nós vamos ver ela em 3 tópicos, são 3 tópicos a lição, dividida em subtópicos. E vamos dar continuidade aqui, vendo aqui a introdução da revista, glória a Jesus, e dar início aqui depois
vamos comentando aqui, passando a cada um que aqui está presente. Glória a Jesus. Então, a epístola aos Efésios, na introdução aqui, né? A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Glória a Jesus. Então, assim como o texto bíblico como um todo, ele, o estudo, né, o aprofundado dele, nos traz, com certeza, aperfeiçoamento, né? Vai nos aperfeiçoar como cristão. Né? Isso é um objetivo que temos que ter, né, todos nos nossos dia a dia. Glória a Jesus. Então, e nessa estudo aqui dessa lição, ela vem trazendo mais esse, vamos dizer, esse alerta para nós, né, para que possamos mais estudar mais e nos aperfeiçoar mais na palavra de Deus. Glória a Jesus. Aí aqui essa carta, que estamos falando especificamente da carta de Paulo aos Efésios, então vem aqui a autoria e data dela. A autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, né? O nome dele hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, né? A gente vê lá em Atos, capítulo 3, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, né? Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. A gente vê aqui, pode ver referência também aqui em Atos 13, 21 e Filipenses 3 e 5. Já Paulo significa pequeno, né? Era o seu nome romano. Glória a Jesus. A gente vê aqui lá em Atos, tem referência em Atos 22 e 25. Né? Então, vê aqui significado. Veio aqui falando sobre a autoria, o nome dele, né, o nome de Paulo, que, glória a Jesus, que era o nome hebraico, é Saulo, e Paulo, que é o nome romano. Glória a Deus. E o significado, né, aqui que, glória a Jesus, e acredito até que ele se identificou mais com o nome Paulo, né, depois, né, que tinha o significado, né, que pequeno, né, que significa pequeno. Glória a Jesus, ele mesmo mostrou isso por diversas vezes nos textos escritos. Glória a Deus. Então, a assinatura apostólica é o segundo ponto. Segundo tópico, né, subtópico. Né? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado, né, para evangelizar o mundo gentílico. Né? Vê referência aqui 11, 13 de Romanos também. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, né? Efésios 1:1. Né? Isto é, não escolhido por homens. Né? Glória a Deus. Ele diz, né? Quando a gente vê ele falando, ele diz que escolhido Paulo, né? Escolhido por Deus. Glória a Jesus. Então, assim, é uma diferença. E a gente pode até ver isso e comparar hoje com muitas pessoas que as pessoas às vezes gostam de status, né? Gostam de ter status. E a gente vê que Paulo, ele abriu mão de tudo isso, ele abriu mão de status, porque ele era uma pessoa que ele tinha status. Antes de ter o encontro com Jesus, ele tinha status. Mas ele abriu mão disso. E ele fazia questão de dizer que era escolhido de Deus. Segundo a própria lei que ele vivia, os fariseus que ali viviam com ele, Paulo tinha uma grande postura e uma vida bem propícia ao crescimento dentro do farisaísmo, dentro da lei.
E Paulo abdicou de tudo isso pelo nome de Jesus Cristo, pelo Evangelho do Senhor. Exemplo disso que nós temos aqui, como ele está aqui citando, justamente Paulo, aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não pela vontade nem dele e nem pela vontade dos homens que querem, às vezes, muito apadrinhamento. Por isso que a obra de Deus é chamada. Todos têm uma chamada. Mas nesse mesmo livro que a gente vai estar estudando depois, nós vamos ver concernente aos dons dados para o ministério, né? Que a gente vai ver no capítulo 4 e no versículo número 11, aquele justamente para o crescimento dos santos. Então nós observamos que a chamada ministerial é ela é específica e tem que ser diante da vontade de Deus. Glória a Jesus. Continuando aqui no terceiro subtópico, uma epístola da prisão, né? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, né? O preso do Senhor, né? A gente vê aqui referência, versículo como referência, 3 e 1, 4 e 1 também, né? Capítulo 4, versículo 1, né? E o embaixador em cadeias, né? Capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, assim, é questão de prisioneiro, como ele fala assim, de prisioneiro de Jesus, né? Prisioneiro de Jesus. Não, vamos dizer, dizendo que é algo forçado, mas ele dizendo que ele está atado à palavra de Deus, né? Que ele está debaixo da palavra de Deus, né? E aqui nesse caso, como justamente, porque ele teve cerca aí dos 2 anos preso em Cesareia e depois mais os 2 anos preso lá em Roma, embora que a prisão de Roma teve um certo período, e acredita-se que é justamente nesse período que ele começou a escrever justamente essas cartas. E ele estava preso em Roma, e como uma das cartas aqui, que fala aqui que aos Filipenses, nós observamos que a fé de Paulo em meio à adversidade, a fé de Paulo naquela prisão, e Paulo escrevendo aos Filipenses, ele preso, ele escreve no capítulo 4 e no versículo 4 ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não importa o quadro, a situação, mas se você já tem Cristo, como Paulo ali tinha Cristo na vida, não importava a situação, o cárcere que ele vivia, até encaminhado para a morte, já que ele já estava sendo ali, já sabia disso, e nós observamos que ele volta a dizer: alegrai-vos, se regozija na tua alma, porque você pode partir daqui, mas vai ter uma vida eterna ao lado de Cristo. Que maravilha, glória a Deus e glória a Jesus. Mesmo preso, mas Paulo estava alegre, sofrendo, estava alegre. E isso era as características da igreja primitiva, né, presbítero Berode? Verdade, pastor, porque o apóstolo Paulo, a gente vê, ele foi preso ali em Cesareia, né, quando a gente vê que ele, por causa do expulsar aquele demônio, né, daquela jovem que é espírito de adivinhação, ele, Silas, a gente vê, ele continua ainda sendo preso, né, continua, passa 2 anos, mas ele não deixa de trabalhar para o Senhor, nada impedia, mesmo ele na prisão, mas nada impedia dele estar continuando trabalhando na obra do Senhor, né? Que ele escrevia, mesmo preso, ele escrevia as suas epístolas, não é? Glória a Jesus. E também, assim, nós podemos ver também que a igreja, a Escritura, né? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos incita
a sermos isso também, que Paulo era. É verdade. Né? Sermos o quê? Na alegria, na dor, nos momentos difíceis, nos momentos bons, mas que sejamos alegres e firmes na palavra de Deus. Né? Porque nossa recompensa, ela não está aqui. Né? O que tem aqui, nós temos aqui, que passamos aqui é passageiro. Né? É passageiro. Né? Então, assim, por isso que Paulo, ele demonstra aí alegria em tudo, mesmo nas dificuldades, porque Paulo, ele passou por momentos difíceis, a gente vê na trajetória, em toda a trajetória dele foi momentos difíceis, né? Depois do encontro, né, que ele teve com Jesus. Antes ele vivia como, né, de outra forma, ele tinha outros mordomios, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou, e ele teve que, né, se habituar àquilo ali, ele passou de perseguidor a ser perseguido. Né? E mesmo assim, ele continuou, ele se alegrava no que ele fazia. E você vê que ele tinha amor pelo que ele fazia, pela pregação, por buscar as pessoas, por pregar o evangelho, né, aos perdidos, às pessoas que ele não conheciam. Ele mesmo dizia, não tenho a minha vida por preciosa. Isso é uma maravilha. Maravilha. Glória a Deus. Confiança no Deus, né? Confiar mesmo puramente em Deus. Glória a Jesus, na provisão de Deus. Né? Aí a gente vamos ver aqui no quarto subtópico desse primeiro tópico, que fala da data, né? A data dessa carta. Né? De acordo com Atos, após realizar 13 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Né? Vê aqui referência em Atos 28 e 30. Né? Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, né? Tendo Tíquico como o seu portador. Né? Vê aqui referência 6 e 21. Glória a Jesus. Então, datas, né, aproximadas, que a gente, aproximada da inscrição que foi escrita essa carta, né, que até hoje ela vem aqui, nos serve aqui, né, para nos dar luz, né, no nosso caminhar, né, para nos fortalecer, né, tendo como exemplo esse grande apóstolo, né, que teve um passado tão, né, uma passagem tão importante que nos deixa um tão grande exemplo, né, a ser seguido. Né? Glória a Jesus. Então, muito interessante para nós, importante para nós. E vamos aqui, vendo aqui também o segundo tópico, né, glória a Jesus, que fala sobre o destinatário, a quem foi destinado, né, quais os destinatários dessa carta. Né, glória a Jesus. Eu peço passar aqui para o irmão presbítero, né, segundo superintendente, para comentar esse tópico. Glória a Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, quero agradecer a Deus, primeiramente, por nós estarmos aqui com a primeira lição, vamos dizer, introdutória, né? É verdade. Dessas 3 lições que a gente vamos estudar, como já foi citado pelo nosso pastor. Então, aqui nós queremos saudar o nosso pastor Ivan, nosso irmão Gonçalves, nosso superintendente, e partimos para o tópico 2, que tem 4 subtópicos, que diz assim, o primeiro diz, destinatários. Para quem a carta foi escrita, não é? Destinatários, nós sabemos que toda pessoa, é um remetente, né? É aquele destinário para alguém. Diz assim, a cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, na atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada de mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de
500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo. Anfiteatro, obrigado, pastor, anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre os homens e animais. Quando nós olhamos aqui, olhamos para a história, nessa carta introdutória, a palavra Éfeso quer dizer desejado, não é? Desejada, segundo alguns significados dela significa isso, por todos os comentaristas, né, os estudiosos dizem. Então, política, dizem alguns historiadores que Éfeso chegou a ser a capital administrativa do império. Não é? Ela chegou a alguns historiadores. E o comércio que a gente sabe que lá tinha, que era os deuses vendidos, né, que a gente vamos comentar aqui no subtópico 2, ela vai falar. O comércio dali era a venda dos deuses, dos artifícios, né, era dos ourives que trabalhavam, como a gente vimos ali olhando no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a gente vamos ver Demétrio ajuntando uma multidão ali no teatro, onde a gente vê 25 mil pessoas, uma cidade, a gente vê tantas cidades hoje, com essa, para a gente entender qual era a posição, o progresso de Éfeso, como ela era avançada. Naquela época, já tinha teatro. E capacidade para ter 25 mil pessoas, a gente olhando hoje. É verdade. A gente olhando hoje, tem cidades com essa capacidade que não tem um teatro. Hoje, não é? A gente olhando outra coisa, ela chegou, segundo alguns estudiosos, chegou a ser a terceira cidade mais avançada daquela época do Império Romano, como ela se desenvolveu, não é? Na administração do Império Romano, só pedia para a capital, Roma, e para Alexandria. A gente olhando o progresso daquela cidade de biblioteca, né, pastor, chamada Biblioteca de Celso, a gente olha aqui Olimpíadas como tinha desenvolvido ali, era uma grande metrópole, né, 500 mil habitantes. Era grande. Não é, pastor? Muito grande. Então, vamos ver aqui no segundo subtópico. E essa questão, as ruas eram pavimentadas em mármore. Já pensou uma rua pavimentada em mármore? Era uma cidade também, essa característica que fala aqui, portuária, e devido também esse progresso através também justamente da ação também do porto, que eram os navios que atracavam ali, isso trazia também muito desenvolvimento. Embora o desenvolvimento daquela região, como já citou o presbítero Beródio, era em volta do quê? Do templo, a qual a gente vai estudar ainda aqui nesses próximos subtópicos. Muito bem. E também a gente vê, né, pastor, o senhor falou agora há pouco, me lembrou, as estradas que ligavam o Oriente ao Ocidente. Não era obrigatório, quem passasse, ela tinha que passar por dentro de Éfeso. Por isso que ela era uma cidade turística visitada por muitos. Dizem que a prosperidade daquela cidade ali era dos turistas, né? Era o turismo religioso em si também, né? Era o turismo religioso devido a esse próprio templo que a gente vai ver aqui, o templo da deusa Diana, lá para os romanos, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, era um turismo, conforme a gente vê hoje, um turismo religioso. E isso era bastante rentável, e a gente vai ver, foi que ocasionou Paulo no meio dessa idolatria e os efésios que se converteram e depois a rebelião do povo ali que estavam perdendo se levantaram contra Paulo. Né? Isso a gente vai ver nos demais estudos e até mesmo nessa lição algum tópico. É verdade, nessa aqui já prossegue, né? Diz assim, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, para os gregos era esse nome, né? E Diana para os efésios. Tem algumas traduções que já vêm Diana e outras Artemis, né? Artemis, tem um acento, né? A deusa da fertilidade. Ainda hoje as pessoas, a gente sabe que isso aqui
continua. Continua, é verdade. Só, vamos dizer assim, com uma roupagem nova. Mas é idolatria. É a mesma coisa, só uma roupagem nova, mas é uma idolatria. Também alguns consideravam a deusa da caça, né? A deusa da caça, a rainha dos céus, era considerada também, a gente vê isso lá em Jeremias, tanto no capítulo 7 como no capítulo 10, que era a rainha dos céus. Então veja de onde vem Jeremias, por volta aí cerca de 700 anos antes de Cristo. Então já tinha toda essa, que envolvia toda essa idolatria. Verdade. Então, diz aqui, a deusa da construído em mármore, olha, o templo. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então não era um negócio, era uma apoteose, era algo estupendo, de formoso, grandioso. O templo da deusa Diana, lá em Éfeso. Veja, alguns teólogos eles dizem que tinha, ou estudiosos dizem que ela tinha 127 colunas. Hoje, eu vi acompanhando a história, dizem que só tem uma coluna em pé. Só. Daquelas 100 e tantas colunas. Só, vamos dizer, ruínas. Hoje são ruínas. Né? Então, diz aqui, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razões pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Glória a Deus. Ainda hoje as pessoas se alarmam. É verdade. Ainda hoje as pessoas se alarmam com as pregações, diz que a gente fala, mas o verdadeiro evangelho ele combate, evangelho ele combate, por si mesmo a palavra combate. Então vejam aqui que Paulo, quando chegou, ele estava pregando ali no teatro, não é? Onde eles começaram a disputar com Paulo, e se levantou uma grande multidão. Por causa daquilo ali, eles ficaram cerca de 2 horas gritando, grande a Diana dos Efésios. Outros diziam, viva a Diana dos Efésios. E muitos nem sabiam por que estavam ali. Muita gente, do mesmo jeito é hoje, do mesmo jeito as pessoas... Não sabem nem, mas vão levados. Fulano foi, acompanhou, e assim vai, assim sucede. Eu costumo sempre dizer, em relação a isso que você acabou de citar, é aquele mesmo pessoal que gritou quando Jesus estava adentrando em Jerusalém, Hosana ao nosso rei, glória ao nosso rei. Foi o mesmo povo também que escutou uma corrente e começou a gritar, vocês querem que soltem quem? Quando o governador gritou, vocês querem que soltem Barrabás? Então todo mundo começou, Barrabás, 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 um seguido pelo outro. É o que a gente vê hoje ainda, a multidão que segue sem nem entender. A religiosidade das pessoas, né? E terminamos essa aqui. Agora o terceiro subtópico. Continuando o subtópico 3, nós vamos... aqui diz, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu-os a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Então, Paulo, a gente vê aqui que ele não perdia a oportunidade. É verdade. Não perdia a oportunidade. Onde estivesse, ele estava pregando o evangelho, falando do amor de Deus. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Daí a referência em Atos, capítulo 19, versículo 12.
eu acredito que minha correria, o apóstolo Paulo não tinha nem a oportunidade de ir, então pegava o lenço dele, não vendido. É verdade. Não vendido, né, pastor Como Paulo? muitos fazem hoje Não é? e aproveitam disso. Não é? É então, verdade. Paulo pegava o lenço e levava os aventais, o próprio Paulo levava e expulsava os demônios. Enquanto as pessoas vendem, Paulo não diz aqui nenhuma referência que ele vendia nada, não é? Então, aqui, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como um exemplo aqui. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. A referência capítulo 18, versículo 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. Na cidade está aí a referência 1 Timóteo 1 e 3. E segundo Irineu, 130, que ele viveu de 130 a 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. A gente sabe que pela história fala que João pastoreou a igreja em Éfeso. Então a gente vê grandes homens passaram na cidade de Éfeso, pastoreando a igreja lá. A primeira das 7 cartas foi dirigida logo a Éfeso. A primeira das 7 cartas do Apocalipse. A primeira dirigida logo a Éfeso. Mostra a importância dessa cidade. E hoje, como você já citou, uma cidade, aqui mesmo também está falando, lá na frente, é ruínas, só lodo, e não tem mais nada, uma cidade de tanto progresso. Que a gente vê que Deus, quando escreve... Agora, tanto progresso, idólatra. E Deus exterminou. Isso fica um sinal que Deus também vai exterminar um dia. É verdade. Pastor, porque ali a idolatria, como a gente fala que campeava, a gente vê que dizem que tem outros templos, não só o de Diana, né? Justamente. Dos imperadores, né? Era. Dos imperadores, que os próprios imperadores eram adorados. E também dentro do templo da deusa Diana, dizem que era esconderijo de ladrões. Muitos, né? A história mostra que eles eram esconderijos de ladrões, onde se guardava o ouro. Muitas vezes eles foram arrombados, né? Saqueados. E aqui a gente vê porque essa igreja caiu no desprogresso. Porque a Bíblia diz que Deus disse para ela, quando escreveu a carta ali, Jesus disse: volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta. E ela não voltou, por isso que está essa destruição. A Bíblia mostra claramente. Né? É verdade. E a história. Diz aqui o quarto subtópico: a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Está a referência 1 em 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus, como está a referência em 1 Pedro 2 e 9, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das 13 epístolas de Paulo, das 13 epístolas escritas por Paulo, a gente vê que essa é a menor, que ele diz, a menor saudação, e a gente lembra também que ele escreveu nessas epístolas, como já foi citado pelo nosso superintendente, que essa é uma das epístolas escritas na prisão, e nós sabemos que foi 4 escrita, como citou, e essa daqui, como nós vemos a carta aos Efésios, que significa desejado, aí diz somente graça e paz. Mas quando ele escreve as epístolas pastoral, ele acrescentou uma palavra a mais. Ele diz graça, misericórdia e paz. Porque a gente sabe que o pastor, ele sofre, né? Então, aqui, as saudações de Paulo, as epístolas epistorais de Paulo, ela tem essa aqui. Toda vez que ele sauda, ele diz graça, paz. Só nas epístolas pastorais que ele usa, que é, no caso, 1º, 2º Timóteo e Tito, não é? Essas 3 são consideradas pastorais. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos
de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provavelmente provenientes, obrigado pastor, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Aí diz que aquela carta, inclusive alguns acreditam muito, e dizem que essa carta aqui ela tem muita semelhança com Colossenses, né, pastor? Muita semelhança. A gente olhando, ela é muito semelhante. Então, nós agradecemos, sabemos que seja ela uma epístola direta para Éfeso ou circular, ela não vai, nada disso vai mudar o conteúdo dela para nós hoje, não é? Então, convém a gente acreditar naquilo que está escrito como ela é. Deus abençoe e nós passamos para o nosso superintendente novamente. Amém. Glória a Jesus. Em relação aqui ao terceiro tópico, né, que é o propósito de mensagem, vou até pedir aqui para o nosso pastor para ele fazer esse comentário, mas assim, antes... Pode ir, né? A gente sabendo, levando em consideração que Éfeso, como já foi dito, era uma cidade pobre, uma cidade que tinha muitas pessoas que passavam várias pessoas de vários lugares, era turístico, era um ponto comercial, lugar comercial, que tinha um grande desenvolvimento. A gente sabe que em todos os lugares que tem essas características, sempre tem necessidade, ou mais necessidade, né, de palavra, né, da direção de Deus. E a gente vê a importância, até na importância aqui também, quantas pessoas, como foi dito aqui, que quantas pessoas, né, quantos grandes líderes passaram, né, por esse lugar. A gente vê aqui citações de líderes que passaram ali, para a gente ver que tinha, né, era muito importante, e para Paulo ali, ele sabia que era importante, né, que dirigir, assim, uma palavra como foi dirigida ali, e a gente vê que em meio a tanto pecado, tanta coisa que tinha ali, né, pessoas que saíram da idolatria, né, pessoas que tinham outra visão e que se converteram, mas que de certa forma estavam sendo atacadas. Então, assim, a gente vê aqui um propósito, como diz aqui, quando fala aqui do propósito, né, e mensagem. E a gente falando aqui, vendo com tudo isso que a gente falando aqui, nós sabemos, já dá para entender que tinha uma necessidade grande, né, de uma instrução. E as pessoas, elas acreditavam, porque assim, você vê, até quando falou na questão que até um utensílio que ele usava, que Paulo usava, servia se poderia se usava para a cura, né, para curar e tal, né? Então, para você ver, a gente falando hoje, a palavra diz assim, não, mas se a pessoa crê, ele pode, né, Deus pode manifestar o poder através, né, da sua crença. E a gente vê aqui que Paulo, ele acreditava tanto, né, que até nesse ponto aqui, né, a gente vê que acreditamos que aconteceu passagem de um utensílio dele e fazer, né, fazer a cura, né, acreditar, a confiança que tinha, né, que o povo tinha na pregação de Paulo, né, no que Paulo passava, né, o que ele passava. Então, assim, a gente vê daqui o propósito, quando falar aqui no primeiro subtópico desse tópico, diz, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos que algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, né? Por exemplo, havia novos convertidos, né, quando estava falando, que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, né? Mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, né? Então, assim, sempre quando há nova conversão, há necessidade de mudança. E para mudar tem que ter conhecimento, né? Tem que conhecer, tem que saber qual é a nova regra, né? Qual é a nova regra de fé, né? Porque muitas vezes a pessoa
vive num mundo acostumado com muitas práticas, e aqui não era diferente, sabendo que não era diferente. Então, tinha esse objetivo, né, esse propósito de atingir, de buscar os novos convertidos, né, para instruir. Né? Então, e além desse ponto que Paulo pregava, ele tinha conhecimento e ele foi instruído aos pés de Gamaliel, homem altamente eloquente, conhecedor da lei, um judeu. E nós observamos outra característica, que quando Paulo entrou aqui em Éfeso, na ocasião da sua terceira viagem missionária, ele pregava no conhecimento e algo bem magnífico, no poder de Deus também. É tanto que você vê que havia também naquela cidade alguns que eram endemoniados, visto tanta promiscuidade, tanta magia, vamos dizer hoje, tanta feitiçaria, bruxarias. Era uma cidade, um povo cheio de superstição. Então, e o inimigo de nossas almas, ele se valia disso, e nós observamos que quando tinha alguns ali, exorcistas judeus, que ouviram falar, mas não se converteram, e que foram expulsar um demônio. E eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, e foram expulsar ali o demônio, nós expulsamos em nome de Jesus, daquele que Paulo prega. E o demônio olhou para ele e disse, olha, bem sabemos, conhecemos quem é Jesus e também sabemos quem é Paulo, e vocês? E os demoniados saltaram em cima dele, rasgaram eles tudo, e aconteceu no poder de Deus. E pessoal que se converteram tinham os seus livros de magias, livros das artes mágicas, livros de magias, e se converteram, e algo tremendo, traziam aqueles livros, e fizeram ali, irmão, uma grande fogueira na praça, em frente a todo mundo. Que impacto o evangelho não trouxe naquela cidade? O evangelho de poder, de libertação, de transformação, e aqueles feiticeiros, aqueles bruxos, os mágicos, trouxeram todos os seus livros, e ali feita aquela fogueira, e isso incitou furiosamente, como disse o nosso irmão Beroaldo, o maior arte que tinha naquela cidade, era o maior comerciante, e que através do seu comércio regia muitos políticos e dominava mesmo, viu que estava perdendo, e ali eles pregaram no poder. Que coisa tremenda, aqueles feiticeiros, aqueles bruxos, tudo se convertendo e trazendo todos os seus livros de rituais satânicos, e ali foram queimados. Que coisa linda, gloriosa na cidade de Éfeso, né? Pastor, que o evangelho crescia, né? Ele se multiplicava ali, né? Se multiplicava, como o irmão Zé falou. Apolo era um pregador eloquente, né? Eloquente. Já Priscila e Áquila era mais de ensinar, né? Ensinamento. A gente vê como ali na cidade de Éfeso, como o evangelho teve uma prosperidade, né? É como Pedro disse, crescimento na graça e no conhecimento. E ainda em relação a criar desafeto, vamos dizer, em meio a tudo isso também, essas pessoas que se convertiam, que tinham essas práticas de feitiçaria, essas coisas também, eram as pessoas também que, com certeza, também cultuavam, que vendiam, que fabricavam utensílios, que o médico mostra que vendia utensílios tipo religioso, né, nas religiões pagãs, né, para quem passava ali. E as pessoas que se convertendo ali, todos eles aí deixavam essas práticas, né? E assim, aquilo ali também, de certa forma, foi, né, trazendo prejuízo até, né? Podia trazer até, vamos dizer, comercial, nesse sentido, até para a própria cidade. É verdade. Mas mais importante é o reino de Deus, né? E Paulo não estava nem, né? E quando a gente vê aqui, quando a gente vê a questão de Paulo, ele viu a carta, como falou aqui o nosso pastor, que da questão da confiança, porque da confiança que tinha, né? Mesmo ele não estando presente,
Mas ele sabia que a influência que tinha uma carta dessa. É verdade. Ali no meio. E não é porque o povo acreditava em Paulo, porque ele passava isso, porque o que Paulo passava vinha de Deus, né? Essa confiança que ele passava. Então, dando continuidade aqui, né, fala também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, e uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Justamente em Cristo. É deixar o velho, deixar os velhos costumes e viver uma nova vida, um renascimento. Né? Ter um renascimento. Então era necessário... né? Porque devido ao templo próprio da deusa Diana, que eram celebrados aqueles rituais com orgias sexuais dos sacerdotes, das prostitutas sacerdotisas, e o povo via aquilo e era tudo contaminado e contagiado, porque a carne só pende para o lado justamente carnal, da malignidade, da malicência, de toda a maldade, a carne só pende para isso. E nós observamos a igreja, e Paulo vai mostrando que às vezes não é pela nossa condição, e por isso que ele escreve aqui justamente nesse capítulo 2, mostrando, e para que o homem venha viver uma vida santa, porque é pela graça, favor imerecido, que não merecemos, favor imerecido. Então ele vem mostrando aqui no capítulo 2 e no versículo 8 dessa carta aos Efésios, dessa epístola aos Efésios. Então é pela graça, e você deveria adquirir agora o quê? Um novo estilo de vida em Cristo Jesus, que aquele que mentia, não minta mais, aquele que furtava, não furte mais, aquele que adorava ídolos, era um idólatra, se converta, não adore mais. Você aceitou a Jesus, novo estilo de vida, em versículo 10, justamente que Deus criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Esse versículo de número 10. Deus criou as boas obras para que nós andássemos nela, glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, né? enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Né? A gente vê que ainda existia conflitos, né? Porque a gente pode ver até entre os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Jesus ali, né? Que ficaram, a gente vê que eles eram direcionados, a direção dele, de pregação dele, de busca dele, é mais direcionada aos judeus. Eles não reconheciam, não queriam de início reconhecer, aceitar que a palavra, que os gentios pudessem receber também a palavra. E Paulo, a gente vê que Paulo ele trabalhou fortemente em conciliar isso aí. Né? A gente vê que ele trabalhou fortemente nesse sentido. Aí sobre as premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Éfesos era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Aqui também entendo que tinha uma necessidade também dos líderes, para os líderes, né, instruir as pessoas. Não é assim, não diretamente, vamos dizer, para as pessoas. Mas por quê? Porque a igreja, o corpo da igreja, os membros da igreja, eles escutam, eles são direcionados, tem a direção de quem está na direção, do pastor. Né? Tem a direção do pastor. Então, assim, como qualquer entidade, qualquer lugar que só funciona se tiver liderança. Então, a liderança, essa carta nós entendemos que ele tinha essa direção, né, para a liderança, para que pudesse instruir, porque como a gente vê, quando Paulo estava, as pessoas acreditavam nele, e a intenção de Paulo é que as pessoas também, os crentes pudessem também acreditar, ter credibilidade também nas lideranças que ficaram lá, porque ele não ia estar lá o tempo todo. Né, e precisava que as pessoas acreditassem nas lideranças que eram enviadas, que por ali passavam. Glória a Jesus.
segundo subtópico desse terceiro tópico é a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, né? A igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, né? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, né? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja... Glória a Jesus. Glória a Jesus. Né? É uma doutrina, né, que era necessária ali naquele momento, até porque nós entendemos que tinha puramente a direção de Deus, até porque Paulo, como a Bíblia mostra, foi escolhido, né? Ele teve uma transformação, né? Uma transformação enorme, e ele passou ali a passar a mensagem. Então, assim, a igreja ali tinha essa necessidade, né, desses ensinamentos, que é como ver uma sequência, né? Uma sequência, uma necessidade de conversão, né, de estar na presença de Deus, de estar vivendo, né, na presença de Deus, né? E como a gente viu aqui na lição, aqui nos tópicos anteriores, falando, tinha essa necessidade. Por quê? Porque a gente viu que tinha muitas pessoas, tinha muitos novos convertidos, e se convertia muita gente ali, mas pessoas que viviam uma vida diferente, uma vida num mundo diferente, que precisava ter uma transformação dentro dela, uma transformação espiritual, né? Uma transformação espiritual, porque a conversão, como hoje também ainda é assim, da mesma forma, nela é necessário que tenha uma transformação, né? Uma transformação em que a pessoa passe a viver a sua vida na direção de Deus, né? Então, assim, acredito, né, quando vem aqui, objetivos, né, propósitos, né, da palavra, né, e a mensagem, né, que queria passar, que passa para a igreja, né, essa aqui, uma mensagem de que uma necessidade de transformação, uma necessidade de uma vida diferente em Cristo Jesus, depois da conversão. Amém? Nosso pastor. E aqui nós podemos observar nessa questão da mensagem, um dos temas mais importantes da epístola aos Efésios, que é justamente Cristo, que é a cabeça, e a igreja, que é o corpo, aonde vai mostrar aí o que? O equilíbrio, a harmonia, porque Cristo é a cabeça, ele tem o domínio, a igreja, ela é o corpo aonde é dominada. Para ela ser corpo de Cristo, ela tem que ser dominada pela cabeça. É onde chega a submissão, aonde chega a obediência, é onde vem a maior luta que ele apresenta também nesses pontos, a gente como corpo de Cristo, como a igreja que somos, vai mostrar a unidade que devemos ter, a unidade na nossa vida, a unidade entre nós, como membros do corpo de Cristo. E ele apresenta isso quando ele escreve também aos Coríntios: a mão não pode dizer à outra, não quero fazer. O olho não pode dizer ao outro, não quero ver. E nós observamos que
Tudo está juntos, ligados, e esse capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 15, que também a gente vai estudar em outras lições, e no versículo também 16, que somos todos ligados e juntos, coordenados. E isso, quem faz isso é junção. Cada um de nós sendo humilde e reconhecendo Cristo na nossa vida e nunca reconhecendo que somos maior ou melhor do que ninguém. A unidade de Cristo na nossa vida. Isso através do Espírito Santo de Deus que vem na vida de cada um de nós. E a conclusão desta lição vai dizendo: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. A gente vai estudar durante todo esse trimestre. Visto que estamos numa época que não tem nada não. Eu posso viver a minha vida de todo jeito, de toda maneira, e a Epístola aos Efésios vai trazer uma explicação, esse trimestre, que é pelo doutor Douglas Batista, o comentarista desta revista, o pastor, doutor em teologia, licenciado, se não me foge a memória, em filosofia, e pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidente ali na capital do país, Douglas Batista, a qual nós tivemos e fazemos parte do grupo de capelães evangélicos. Ele é o presidente nacional dos capelães evangélicos, a qual eu estive ali também, o curso feito por ele, de capelão evangélico, e o pastor Douglas, ele traz todo esse ensinamento durante toda essa revista, um homem instruindíssimo, que tem muito para nos dar. Fique conosco durante todo este período da Escola Bíblica Dominical. Continuando aqui, se o conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. A gente vai ver isso no capítulo 6, a partir do versículo número 10, aonde apresenta a armadura de Deus. Então, agradecemos a Deus e queremos também agradecer a você ter ficado conosco neste estudo. E queremos pedir mais uma vez, se possível, dê um like e se inscreva no canal da Assembleia de Deus aqui na cidade de Santa Cecília. Dê um like e nos ajude. Compartilhe nas suas redes sociais também, porque você está compartilhando o conhecimento, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo está evangelizando. Então vamos orar agradecendo a Deus este momento onde nós passamos estudando a palavra de Deus. Pai bendito, Deus da glória, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer este momento onde nós passamos estudando a Tua palavra. Agradeço pela vida do nosso irmão José Gonçalves, também o nosso irmão Berualdo Gomes, superintendentes dessa escola dominical. Queremos agradecer pela vida de cada aluno, cada ouvinte que participou conosco desta lição, deste estudo. Que a Tua graça, Senhor, seja continuamente derramada na vida de cada um de nós. Que nesses dias, Senhor, que antecedem a Tua volta, Jesus, que o Senhor esteja sempre nos ajudando e nos dando força e vitória para estarmos em pé e atentos ao soar da última trombeta. Fica conosco e nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.